Pois é, começando aí a segunda-feira, tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, já está fazendo e vai fazer muito mais. E você pode estar entrando em contato conosco no 3253-3320, falando ao vivo aqui conosco. 3253-3320, pode estar falando aqui ao vivo com os pastores que vão estar aí tirando as suas dúvidas, ou você pode mandar um caixa 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1, e compartilhar aí as suas dificuldades, compartilhar as suas necessidades, né? E o tema aí que nós vamos começar a trabalhar são as 6 coisas que aborrecem ao Senhor, né? E nós vamos estar trabalhando a primeira coisa hoje, que são os olhos altivos. A referência está ali em Provérbios 6, do 16 ao 19. E está aqui apresentando nossos pastores, pastor Rogério. Bom dia, seja bem-vindo. Amém, obrigado. Bom dia, pastor Guerra. Bom dia. Seja bem-vindo. Amém. Que bom estar aqui. E o senhor vai começar, nós vamos estar trabalhando, né, pastor? Isso. Como que foi para escolher esse tema? Nós vamos trabalhar essas 6 coisas que diz o texto, né, aborrece o Senhor, e a 7ª, o Senhor abomina, né? Certo. E o pastor Guerra vai ler esse versículo, que é bom para você que está em casa acompanhando, né, e poder ver. E cada dia nós vamos abordar um desses temas que é citado, aliás, essas situações que são citadas nesse versículo, e são situações que na realidade a gente experimenta e vive, e principalmente lá na Clínica da Alma a gente atende as pessoas que estão muitas vezes sofrendo danos, consequências na sua vida, por muitas vezes não cumprir ou não guardar o seu coração e a sua boca, não é? E é isso que nós queremos falar sobre esse texto, e já começar aí com a questão dos aqueles que aborrecem. Né? Certo. Então vamos lá. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Hoje nós vamos falar sobre olhos altivos. Né? E no texto que fala, soberba no grego é o eperefanos, tá? Quer dizer, eperefanos, que quer dizer mostrar-se a si mesmo acima dos outros, que quer dizer no grego. A soberba, sem dúvida, é um grande mal. Por isso o salmista orava dizendo, também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então nós temos aí na questão do olhos altivos, né? Que vem a soberba, e isso aí tem derrubado muita gente, né? Que tem olhado além daquilo que Deus tem dado para ele. E os olhos altivos, né, leva a pessoa a ter uma caída também bem grande, porque quando vem a decepção daquilo que ele desejou e não é aquilo que Deus tem para ele, nem projetou para ele, e aí vem as decepções. E muitas vezes a pessoa não consegue segurar essa decepção por ela ter olhado tão alto, uma coisa que não é daquela forma. É interessante que essa palavra grega, quer dizer, que o Guerra falou, uperefanos. É o perefanos. E ele está, uper é grande, e fanos vem de sulfanar, né? Então, ufano, aquele que sulfana, aquele que soberbece, é aquele que tem um olhar altivo. Então, sempre é aquela pessoa que seu olhar sempre é olhando para as pessoas de uma forma inferiorizada, e olhando para si, né, de uma forma muito maior, né, de uma forma muito superestimada, né? E aí, então, é essa tendência, muitas vezes, que a gente vê as pessoas tendo esse olhar extremamente distorcido da verdade, distorcido da essência da palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas olham para si, para as suas qualidades, de uma forma muito maior daquilo que deveria de ser o normal, e olho para os outros de uma forma sempre com menosprezo, sempre com uma perspectiva de que as pessoas são inferiores a ela, né? E isso está diretamente vinculado à questão do orgulho,
a questão da autossuficiência, a questão desse olhar, né, desassociado da essência da palavra de Deus. Então, muitas vezes nós, nos atendimentos lá na clínica, nós temos nos deparado com pessoas assim, até nós vínhamos conversando no carro, né? Uma vez o Guerra vinha contando, é melhor você contar, né, de uma pessoa que você atendeu, que na realidade ela pediu para orar por você. Né? Eu atendi uma pessoa, né, e estava bem para baixo, né, e depois falou, eu queria orar para o senhor. Eu estava atendendo e ela quis orar. Perfeitamente, pode orar. Oração nunca é demais, né? Deixa eu orar, né? Mas ela foi me procurar que estava com problemas, né? E assim, mas, quer dizer, no coração dela, ela se sentia... Né, superior ainda, superior ainda, né? Como se diz assim, eu vou orar para você que eu estou aqui, mas talvez você está precisando mais do que eu ainda, que deve ter sido o que ela pensou, né, essa pessoa. Então, muitas vezes as pessoas se colocam num patamar, e essa questão aqui dos olhos altivos, ele tem um caráter de Satanás. Vou te explicar por quê. Certo. Porque quem tentou ser a mais do que Deus foi Lúcifer, que depois virou Satanás, não é? Então ele tentou estar acima de Deus. E muitas vezes as pessoas pegam esse caráter e tentam estar acima daquilo que não é dele, né? Ele tenta se projetar em cima de uma coisa que não tem nada a ver com ele, ou para criar talvez um respeito, ser respeitado. Então ele cria essa altivez. Ou então por uma defasagem interna, no sentido até de rejeição, né? Para ele não ser rejeitado, então ele se torna, né? Aí vem com altivez para que ninguém coloque ele na parte de baixo. Você fala, não, eu já vou chegar por cima, porque aí ninguém vai me olhar como inferior, vai me olhar por baixo. Vocês veem que grandes problemas, às vezes, que a pessoa pode viver, sofrimentos, podem fazer como algo para que ela se defenda, ela se torne uma pessoa altiva? Isso, exatamente. Você tocou num aspecto muito importante, que é o sistema de autodefesa, né? Muitas vezes essa atitude que ela tem, que isso está muito vinculado, né? A questão da autossuficiência, ser totalmente independente, não quer depender de ninguém, que talvez até já tenha passado por situações... Já foi machucado demais, né? E aí então cria esse sistema de autodefesa, sim, que é essa coisa de eu nunca me colocar abaixo das pessoas. Por quê? Talvez ela já experimentou, o ditado popular, né? Não quer ser capacho de ninguém, né? Isso. Para as pessoas virem com os pés e limpar em cima de mim, né? Talvez, muitas vezes, as pessoas já passaram por essas situações. Sim. E aí, então, eu não quero novamente sentir a dor que eu senti, então, cria esse sistema que é esse muro, né? De autodefesa. Então, se coloca uma pessoa sempre para frente, autossuficiente, não, é só rompendo, tô bem, tô jóia, mas... Às vezes ela tá minando ela mesma, né, pastor? Às vezes ela tá se enganando. Exatamente, isso traz um fato, né, Guerra? Traz um peso para a vida da pessoa, porque ela sempre... Aí vai cair numa outra área que aqui nós vamos conversar um dia, normalmente a gente pensou um pouquinho sobre esse assunto, que são a questão de personagens. Sim. Né? E nós vamos falar sobre essa questão dos personagens. São as máscaras também, são colocadas. Porque muitas vezes é isso, a pessoa vai sempre aparentar que está bem, está tudo jóia, não precisa de ninguém, não depende... Pode estar assim, se arrastando no chão, mas assim, tá bem, tá tudo jóia. Aí chega e fala assim... Não, mas eu estou aqui para ser tratado, eu sou espiritual, Deus fala comigo. Justifica, né? Você entendeu? Sim, então, se coloca de uma forma, né, que você fica até sem saber como que você vai tratar com essa pessoa se ela... Ela está tão bem. Está tão bem, você entendeu? Tão bem espiritualmente, né? Igual essa pessoa que chegou lá e queria orar para mim. Então, tudo bem, né? Orar. Não tem problema, né? Pode orar. Pode orar, né? Mas a pessoa se sente... né, superior ao outro no sentido até espiritual. Inclusive, Carol, eu quero tocar nessa questão, já que o Guerra abordou sobre essa espiritualidade. Muitas vezes a pessoa foi frustrada no campo relacional, ou no ambiente familiar, ou profissional, qualquer área, então ela vai tentar compensar no espiritual, entendeu? A compensação. Ao invés de resolver aonde ela tinha que resolver. Isso, exatamente. Então ela compensa. Então é aquela pessoa que vive falando assim para você,
ó, Deus fala comigo, viu? Deus falou comigo, Deus me disse, Deus me revelou, Deus me deu um sonho, sabe? Eu cheguei naquele lugar e assim tudo se... Por quê? Porque é uma forma da pessoa tentar justificar por um outro lado, para ela ser aceita pela espiritualidade. Né? Deus fala comigo. Deus fala comigo, sabe? Aí, não é qualquer um não que vem e me fala qualquer coisa, porque o Espírito Santo fala comigo, entende? Então, será assim, que é uma forma de negar aquilo que está vivendo? Ela mesma não quer acreditar também? Não quer que o outro acredite? Ou Pode... ela consegue ver e não quer que o outro perceba? Como que vocês veem? Eu creio que tem as duas coisas aí, entendeu? Pode ter as duas situações, né? Tanto ela força essa barra, ou esconde atrás de um personagem, certo. Tá? Cria um personagem para cobrir essa área, né? Ou tenta tampar isso com a altivez, para que ninguém questione, você entendeu? Se eu chegar num lugar e falar e contar histórias, que eu fiz isso, que eu construí isso, que tem pessoas que contam, e os outros vão falar, não, essa pessoa é demais, sabe? Então ele vai intimidar contando as proezas, e muitas vezes que ele nem fez. Até mentiras, né? Até mentiras vão ser colocadas para intimidar as pessoas. E ele constrói ali para ele um mundo, né? Eu chamo isso de autista espiritual, porque certo. Ninguém entra no mundo dele, você entendeu? Ele cria um mundo próprio. Ele cria um mundo próprio e ninguém entra ali naquele mundo. Então ele vai criar isso aí vem altivez. É porque tem o olhar altivo espiritual também, né? Tem as pessoas que não aceitam assim, quem que é você? Né? Eu já fiz isso, já Quais fiz são os aquilo. seus títulos todos para você me falar alguma coisa comigo? Já fiz esse curso, já fiz aquele outro, não sei mais o que, tu entende? Todos os livros possíveis que falam dos grandes homens, aí os grandes reformadores, não sei o que, eu leio todos, tem tudo. Então isso já cria um sistema que é orgulho. Né? O olhar altivo é um orgulho, né? Então tem orgulho espiritual. Tem. Como tem. E é difícil. Lembrando aí, você tá aí assistindo, será que eu sou ou não? Pode ligar para cá ao vivo, 3253-3320, 3253-3320, ou pelo nosso CAT, 3209-3301, opção 1. Tem até pessoas aqui que estão participando, né? A Neide aqui de BH, bom dia, parabéns pelo programa, os assuntos estão ótimos, quero participar das promoções de hoje. Deus abençoe a todos. Amém, Neide. Deus abençoe você também. Tem também o Carlos Simões, bom dia. Eu gostaria de elogiar o programa, está muito bom. Que bom, Carlos. Deus te abençoe. Obrigada, Rede Super. Nós agradecemos a sua audiência. E Davi, que gostaria até de sugerir aqui um tema, no De Tudo Um Pouco, falar sobre amnésia global. Nós vamos estar passando aqui para a nossa direção para estar falando sobre isso. E eu fiquei pensando no versículo bíblico. A soberba precede a ruína. Sim. E o olhar altivo é um sinal de um coração soberbo. Não é? Certo. Porque sempre a pessoa vai olhar com um olhar de cima para baixo. Ela não consegue olhar as pessoas no mesmo nível. Então ela sempre olha de cima para baixo. E a gente sabe, queridos, que todas as vezes que a gente se sente alto demais comparado aos outros, a tendência de nós nos distanciarmos das pessoas. E uma vez que a gente se distancia, a gente começa a perder a perspectiva, essa horizontal. Não é? Por exemplo, ser humano, né? Sim, porque a gente vê o exemplo, de Davi. Né? Davi ele chegou num lugar tão alto, que ele não tinha mais esse entendimento, ou seja, de um olhar direto nas pessoas, de ouvir. Porque quando a gente sobe, mesmo que você fosse para uma montanha, você começa a subir numa montanha, você começa a se distanciar das pessoas. Dependendo da altura que você está, você começa a enxergar as pessoas lá de cima. Você vê só um monte de pessoas, mas você perde essa questão